No inverno de 1897, num monte de lixo antigo no Egito, 2 arqueólogos ingleses desenterraram um pedaço de papiro amarelado, coberto de letras gregas quase apagadas pelo tempo. Nenhum dos dois sabia o que tinha nas mãos. A primeira frase legível dizia algo que ninguém esperava encontrar no monturo. Quem encontrar a interpretação destas palavras não provará a morte. Bernard Grenfell e Arthur Hunt não faziam ideia de que aquele fragmento pertencia a um evangelho que a autoridade eclesiástica tinha decidido apagar da memória cristã 14 séculos antes. Não sabiam que aquela frase era apenas o dito de uma coleção de 114 ditos atribuídos a um Jesus que fala de forma muito diferente do Jesus dos 4 evangelhos que conhecemos. E não sabiam que ia levar quase 50 anos até alguém conseguir montar o resto do quebra-cabeça. Durante meio século, aquele papiro ficou uma espécie de enigma sem dono, uma promessa de escapar à morte, sem contexto, sem autor confirmado, sem final. É exatamente aí que esta história começa. Oxirrinco, no Egito Médio, não era uma cidade de templos majestosos nem de túmulos dourados. Era uma cidade administrativa comum do período greco-romano, habitada durante séculos e depois abandonada às areias. O que a tornou preciosa para a arqueologia não foi o esplendor, mas precisamente o oposto. Os seus habitantes, durante centenas de anos, atiraram documentos usados, cartas, recibos, contratos, fragmentos literários, para fora dos limites da cidade, para montes de lixo no deserto. O clima seco do Egito fez o resto. Papiros que deviam ter se desfeito em pó sobreviveram, enterrados sob camadas de areia, durante quase 2 milênios. Quando Grenfell e Hunt começaram a escavar ali em 1896 e 1897, esperavam encontrar textos gregos clássicos perdidos. Encontraram isso, sim, mas também encontraram algo que não conseguiram classificar de imediato. Folhas soltas com frases curtas, enigmáticas, introduzidas por uma fórmula estranha, sem narrativa, sem milagres, sem crucificação. Apenas ditos, um após o outro. Sem explicação de quem os tinha escrito, nem porquê. O fragmento ficou conhecido, na época, apenas como Papiro de Oxirrinco I. A primeira linha legível apresentava o texto assim: estas são as palavras secretas que o Jesus vivo falou e que Dídimo Judas Tomé escreveu. A seguir vinha o dito 1, a frase sobre não provar a morte. Logo depois, o dito 2, ainda mais estranho na sua construção. Quem procura não deve parar de procurar até encontrar. E quando encontrar, ficará perturbado, e ao ficar perturbado, ficará maravilhado e reinará sobre o todo. Não havia enredo. Não havia contexto histórico dentro do próprio texto. Eram frases soltas, como fragmentos de um oráculo, exigindo do leitor um trabalho de decifração que o próprio texto se recusava a facilitar. Os estudiosos da época chamaram a este tipo de material logia, simplesmente ditos, de origem desconhecida. Ninguém em 1897 sabia a que obra completa aquilo pertencia. Sabiam apenas que aquele texto prometia algo enorme a quem conseguisse compreendê-lo, e não dizia como. Durante quase 5 décadas, os fragmentos de Oxirrinco ficaram arquivados em Oxford, catalogados, fotografados, discutidos em círculos acadêmicos restritos, mas sem identidade clara. Alguns estudiosos especulavam que pertenciam a um evangelho apócrifo mencionado de passagem por autores cristãos antigos, mas ninguém tinha o texto completo para confirmar. Imagina o peso disso. Uma frase que promete a quem a decifrar escapar à morte, e ninguém, durante quase 50 anos, com acesso a informação suficiente para dizer de onde vinha, o que significava dentro do seu contexto original, ou porque tinha sido enterrada em lixo comum em vez de preservada num templo ou biblioteca. O próprio dito parecia estar a cumprir-se ao contrário. Em vez de revelar-se a quem procurasse, permanecia obstinadamente incompleto. Era um enigma dentro de outro enigma, um texto sobre encontrar interpretação, cuja própria interpretação continuava por encontrar. A resposta chegou de forma quase acidental, em dezembro de 1945, a mais de 800 quilômetros a sul de Oxirrinco, perto da cidade de Nag Hammadi. Um camponês egípcio chamado Muhammad Ali al-Sama escavava à procura de sabac, um fertilizante natural, junto a um penhasco conhecido localmente como Jabal al-Tarif. A sua enxada bateu em algo duro, um jarro de cerâmica selado, enterrado havia séculos.
Segundo o relato que ele próprio deu mais tarde, hesitou antes de partir. Havia um medo antigo de que aqueles vasos pudessem conter espíritos aprisionados. Partiu-o de qualquer forma. Lá dentro não havia gênios nem ouro. Havia 13 códices de couro, com folhas de papiro cobertas de escrita copta, entre os quais se encontrava um texto completo intitulado, sem ambiguidade, Evangelho segundo Tomé. E logo nas primeiras linhas desse manuscrito completo estavam, finalmente com contexto, os mesmos ditos que tinham dormido em Oxford desde 1897. O dito 1 sobre não provar a morte e o dito 2 sobre a busca que termina em espanto e domínio. 50 anos depois, de desenterrado, o enigma finalmente tinha o resto de si mesmo. Olhemos com atenção ao próprio dito 1, agora com o texto completo diante de nós. Estas são as palavras secretas que o Jesus vivo falou e que Dídimo Judas Tomé escreveu. E ele disse: quem encontrar a interpretação destas palavras não provará a morte. Repara na estrutura. Não é uma promessa de vida eterna através da fé, nem através de um sacrifício, nem através de um rito. É uma promessa condicionada a um acto intelectual e espiritual muito específico: encontrar a interpretação. Não seguir. Não crer. Interpreter. Esta escolha de linguagem aproxima o texto de uma tradição mais antiga do que o próprio cristianismo. A figura de Enoque, no livro do Gênesis, de quem se diz que caminhou com Deus e, em vez de morrer como todos os outros patriarcas, simplesmente já não estava porque Deus o tinha levado. Mais tarde, a carta aos Hebreus reafirma essa ideia com quase as mesmas palavras usadas no dito 1. Pela fé, Enoque foi transportado para que não visse a morte. A mesma promessa. A mesma linguagem de escapar à morte sem passar por ela. Só que no Evangelho de Tomé, a condição já não é ser levado por Deus como recompensa por caminhar com ele, é decifrar um enigma pelas próprias forças. O dito 2 explica, em cadeia, como esse processo de decifração deveria funcionar, segundo o texto. Que aquele que procura não deixe de procurar até encontrar, e quando encontrar, ficará perturbado, e ao ficar perturbado, ficará maravilhado e reinará sobre o todo. Nota-se a progressão: procura, perturbação, espanto e só depois, domínio. Não é um caminho confortável. O texto não promete paz instantânea a quem encontra a resposta. Promete primeiro inquietação. A pessoa que finalmente compreende o enigma não sente alívio de imediato. Sente-se abalada, como se a resposta tivesse desmontado algo que ela dava como garantido sobre o mundo, sobre si própria, sobre a morte. Só depois dessa perturbação vem o espanto. E só depois do espanto vem aquilo a que o texto chama reinar sobre o todo, uma forma de autoridade interior, não política, não institucional, atingida por via da própria transformação. Para os primeiros leitores gnósticos deste evangelho, esse processo tinha um nome: gnose, conhecimento direto, pessoal, intransmissível por doutrina, que ninguém podia dar a outro em segunda mão. E é exatamente aqui que se entende porque este evangelho foi excluído do cânone que conhecemos hoje. Se a salvação ou a fuga à morte depende de cada pessoa encontrar sozinha a interpretação correta de um enigma, então nenhuma instituição consegue mediar esse processo. Não há sacerdote, concílio ou hierarquia capaz de garantir, certificar ou controlar uma experiência assim. Em 367 depois de Cristo, o bispo Atanásio de Alexandria escreveu a sua célebre Carta Pascal listando os textos que deveriam ser considerados escritura e ordenando a destruição de tudo o resto. É provável que tenha sido exatamente nesse período de perseguição a textos considerados heréticos que os monges de um mosteiro próximo de Nag Hammadi decidiram, em vez de queimar os seus manuscritos, enterrá-los num jarro selado sob um penhasco. Não os destruíram. Esconderam-nos. E esse gesto de preservação silenciosa foi o que permitiu que, 1600 anos depois, o Ditum finalmente encontrasse o resto de si mesmo. Mas mesmo com o texto completo recuperado, a pergunta central do Ditum continua sem resposta definitiva entre os estudiosos. Qual é, exatamente, a interpretação que evita a morte? Alguns investigadores, como Elane Pagels, defendem que a resposta está dentro do próprio Evangelho, espalhada pelos restantes 112 ditos, e que só a leitura completa e meditada do texto revela o sentido. Outros, como April de Koenig, argumentam que o Evangelho de Tomé não foi escrito de uma só vez,
mas cresceu ao longo de gerações dentro de uma comunidade específica e que o significado do dito mudou consoante a comunidade que o transmitia. Há ainda quem leia a frase de forma mais literal e radical. A interpretação que salva não é uma resposta escrita, mas a própria experiência de compreensão, algo que não pode ser dito a outra pessoa, apenas vivido. O texto, deliberadamente, recusa-se a dar a chave de forma explícita. E essa recusa pode não ser um defeito do manuscrito, mas a sua estratégia mais deliberada, obrigar cada leitor a fazer o trabalho sozinho, tal como o dito 2 exige. Há algo profundamente perturbador nesta ideia quando colocamos lado a lado com a tradição de Enoque, tão central neste canal. Em ambos os casos, a fuga à morte não é apresentada como um prêmio automático concedido a todos os fiéis, mas como algo reservado a quem consegue atravessar um processo de compreensão que a maioria nunca completa. Enoque caminhou com Deus antes de ser levado. O buscador do dito 2 procura, perturba-se, maravilha-se, antes de reinar. Em nenhum dos 2 casos a recompensa vem sem esforço, sem risco, sem a possibilidade real de nunca se chegar lá. É uma visão da fé ou do conhecimento sagrado, muito mais exigente do que a promessa simples de salvação pela crença. E talvez seja precisamente essa exigência, essa recusa em facilitar respostas fáceis, que explique por que motivo textos como este foram tão persistentemente marginalizados ao longo da história, e por que motivo, mesmo enterrados debaixo de um penhasco durante 1600 anos, continuaram a resistir ao esquecimento. Hoje, o dito 1 e o dito 2 do Evangelho de Tomé estão acessíveis a qualquer pessoa, traduzidos, comentados, discutidos em universidades e em canais como este. Mas o convite original continua exatamente igual ao que era em 1897, quando ninguém sabia de onde vinha aquela frase: quem encontrar a interpretação não provará a morte. Não sabemos, ao certo, se o autor antigo queria dizer uma verdade literal sobre a imortalidade, uma metáfora sobre libertar-se do medo da morte através do conhecimento, ou algo ainda mais difícil de traduzir para nossa linguagem actual. O que sabemos é que essa frase sobreviveu a um monturo de lixo, a 50 anos de silêncio, a uma queima de livros ordenada por um bispo e a 1600 anos debaixo da areia egípcia. Se um texto insiste em sobreviver assim, talvez valha a pena, pelo menos, levá-lo a sério o suficiente para perguntar o que realmente está a pedir de nós. Fica então a pergunta que este vídeo não vai responder por ti, porque, segundo o próprio dito 2, essa não é a forma como isto funciona. Se tivesses de propor, hoje, a tua própria interpretação para o dito 1 do Evangelho de Tomé, o que dirias que é essa coisa capaz de fazer alguém não provar a morte? Um tipo específico de conhecimento, uma experiência interior, uma forma concreta de viver ou algo completamente diferente? Escreve a tua leitura nos comentários. Quero mesmo saber como cada um de vós resolveria este enigma que atravessou quase 2000 anos sem resposta fixa.